Você tem aquela ovelha de estimação que já deu 10 crias no seu rebanho, ou aquele reprodutor que você comprou, pagou caro, investiu, foi um evento no seu rebanho e você tem dó de descartar, não tem coragem de vender? Eu entendo o carinho, mas uma pergunta que você precisa se fazer é se você quer ser um santuário de criação de ovinos ou você quer uma empresa que te dê retorno. Vou aproveitar esse vídeo para responder a pergunta que eu respondi num comentário de um vídeo anterior sobre quanto tempo que um animal é produtivo, que uma ovelha pode ficar dentro de um rebanho. Porque manter animais que passaram do pico produtivo, passaram da época de boa produção, é um buraco por onde escorre seu lucro. Mas tem uma coisa ainda muito pior. Tem muitos animais que nem chegam a esse ponto porque a questão sanitária, o manejo na propriedade não permite que os animais tenham uma vida longa, como por exemplo a verminose, que pode aniquilar um rebanho, impedindo que você tenha ovelhas no pico de produção, em função das perdas do animal, das perdas produtivas, da baixa qualidade de cordeiros que elas produzem. Hoje eu vou te mostrar como identificar o pico de produção dos ovinos na sua propriedade e o momento certo de dizer adeus a cada animal, garantindo que o seu plantel seja uma máquina de produção e não uma lista de despesas. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, deixa eu me apresentar e se você já me conhece, não custa nada ouvir de novo. Meu nome é Carla, sou criadora de ovelhas, já crio há mais de 23 anos, também sou zootecnista e veterinária e aqui neste canal eu quero te tornar uma referência na criação, para que você tenha animais mais saudáveis, mais produtivos, para você ter mais resultado com a sua criação. E se criar ovelhas é uma coisa que você gosta, que você quer melhorar, então aproveita, deixa seu like aqui nesse vídeo para mim, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você sempre vai ser lembrado de quando eu soltar um vídeo novo aqui. E eu já quero começar esse vídeo fazendo um convite para você. Eu vou fazer no dia 10 de março um evento online gratuito, onde eu vou te mostrar como dominar a verminose, como que você consegue controlar a verminose no seu rebanho. Vai ser dia 10 de março às 8 da noite. E para você participar desse evento, você precisa fazer sua inscrição. Então, terminando esse vídeo, vá aqui na descrição do vídeo, lá vai ter o link para você se inscrever no evento no dia 10 de março às 8 da noite, para você poder participar e aprender de uma forma definitiva como controlar esse vilão na propriedade, a verminose. Então, bora lá. Vamos falar sobre pico de produção, sobre momento de descarte, sobre quanto tempo que um animal deve ficar na propriedade. Primeiro, antes da gente entrar nesse ponto específico, a gente precisa entender quando que o animal entra em produção, porque a entrada no momento certo da produção de um animal que vai determinar toda a vida produtiva dele. E o momento certo da gente colocar uma borrega na monta, de colocar uma borrega em produção, não é baseado em idade, não é baseado em calendário, é baseado no desenvolvimento. Por quê? Porque em algumas propriedades as borregas ficam prontas rapidamente, em pouco tempo. Em outras, elas levam muito tempo para ficar prontas, porque isso depende do manejo, isso depende de como que o rebanho é conduzido. Por isso que algumas propriedades têm alta eficiência com borregas que entram em reprodução rápida e outras demoram bastante tempo para a borrega entrar em reprodução. Ou entram muito cedo e se tornam ovelhas fracas, ovelhas com baixa produção, porque não foi respeitado o momento certo de colocar esse animal na monta. E para essa borrega entrar em reprodução, entrar na monta, ela precisa ter atingido a maturidade sexual e ter atingido o desenvolvimento corporal. Por isso a gente não pode se basear apenas em idade. Então, uma borrega que tem a partir de 8 meses, 9 meses, ela já tem a sua maturidade sexual desenvolvida. Agora, o desenvolvimento vai depender do manejo, vai depender dos cuidados desde a gestação da mãe, para que você tenha um bom desenvolvimento dessa cria. E para ela estar no ponto de entrar em reprodução, ela precisa ter um peso mínimo, porque é um peso que vai garantir que ela tenha o seu completo desenvolvimento depois da gestação, atinja o peso adulto de uma forma correta, sem prejudicar o seu desenvolvimento. Então, se você coloca ela cedo demais, ou seja, com baixo peso, ela não vai se desenvolver por completo. Ela vai ficar uma ovelha pequena, que pode ter problemas de parto, que pode não produzir leite adequadamente, porque não teve seu desenvolvimento completo. Foi prejudicado o desenvolvimento por uma gestação. E qual é o momento para você colocar, então, em função do desenvolvimento? Ela precisa atingir pelo menos 70% do peso adulto, ou seja, se as suas ovelhas no rebanho pesam em torno de 100 quilos, vou pôr um número fácil de fazer conta, as borregas têm que ter 70 quilos para entrarem na monta. Se suas ovelhas pesam em torno de 50 quilos, suas borregas têm que ter 35 quilos para entrar na monta. Então, o peso adulto do rebanho vai determinar qual é o peso ideal para que essas borregas entrem na monta,
desde que elas tenham atingido a maturidade sexual. Isso é muito importante de ser respeitado e esse tempo a gente consegue diminuir, consegue corrigir com um manejo correto na propriedade. Então, se você força a entrada de uma borrega antes dela ter o desenvolvimento completo, você prejudica toda a vida produtiva dessa matriz. E o mesmo vale para o reprodutor. Ele pode ter interesse pelas fêmeas cedo, pode ter o que a gente chama de libido, ele se interessa pelas ovelhas. Isso, às vezes, ele começa a ter já a partir de 4, 5 meses. Mas a qualidade, o vigor reprodutivo, para que você coloque ele no meio de um rebanho, para ele ser o reprodutor do seu rebanho, é a partir de 12 meses, quando ele já atingiu o seu desenvolvimento completo. Ele pode cobrir uma ou outra ovelha antes, mas não pode ser colocado num rebanho grande antes do seu desenvolvimento, senão você também compromete o futuro desse reprodutor. Tá, entendida essa parte de início da vida produtiva, qual é o pico produtivo de uma ovelha, de um reprodutor? Então, o pico produtivo de uma fêmea, ele vai estar ali entre o terceiro e o sexto parto. No primeiro parto, a gente pode ter um evento de rejeição, dependendo do manejo que foi feito, também depende da genética, mas a gente pode contornar isso com manejo. É um momento onde ela está aprendendo ainda a cuidar do borrego, está aprendendo a ser mãe. Segundo parto, ela melhora isso. Terceiro parto em diante, ela sendo uma boa mãe, ela vai estar no seu pico de produção. Até o sexto parto. Daí em diante, ela começa a cair a produção de leite, ela começa a ter mais problemas sanitários, como porque o seu metabolismo já começa a envelhecer. É um animal que está entrando numa idade mais avançada. Então, entre o terceiro e o sexto parto é onde a gente tem o auge da habilidade materna, onde a gente tem o pico de produção de uma ovelha. Já num reprodutor, no macho, o vigor vai estar ali entre 2 e 5 anos. No início ele está aprendendo também, no seu primeiro ano ali, está aprendendo a sua função de reprodutor. A partir do segundo ano até o quinto ano, ele é um animal que tem alto vigor. Claro que isso não significa que ele é um bom reprodutor. Um bom reprodutor precisa ser avaliado por um veterinário para que você saiba se ele tem sêmen de qualidade. Pode ser um animal lindo, com bom desenvolvimento, mas ele pode ter algum problema reprodutivo, onde o sêmen dele não tenha qualidade, onde ele não consiga fecundar as ovelhas. E isso a gente consegue descobrir fazendo um exame andrológico, onde a gente faz a coleta do sêmen, avalia esse sêmen para saber se esse animal é um bom reprodutor, tem condições de emprenhar uma ovelha. Na verdade, esse exame deveria ser feito a cada estação de monta, antes do animal entrar na monta, porque de um ano para o outro pode acontecer algum problema sanitário, algum problema físico, algum acidente que interfira na produção de sêmen e esse animal passa a não ter sêmen de qualidade. E aí, se você tem animais que estão nessa fase, entre terceiro e sexto parto, e o macho entre 2 e 5 anos, e você não consegue uma boa produção de cordeiros, não consegue uma produção de qualidade, pode ter certeza que você tem problemas no manejo. Manejo sanitário, avaliação de animais, seleção de animais, alguma coisa errada está tendo no seu rebanho. E uma coisa muito comum de acontecer é que muitas matrizes elas têm uma queda de produção, um declínio na produção, porque elas são literalmente sugadas por vermes. Os vermes tiram a capacidade delas de produzir um bom cordeiro, de produzir leite, de amamentar esse cordeiro, de ser boa mãe. Quando a ovelha está muito atacada por verme, vamos dizer assim, ela vai tentar preservar a sua vida. E muitas vezes ela faz uma rejeição para o cordeiro, ela não produz leite para o cordeiro, porque ela não consegue mal se manter, imagina manter ela e o cordeiro. Então, esse é um grande fator de queda de produção, de queda de qualidade de produção numa propriedade. Então, uma coisa muito importante de você ter controle numa propriedade, e controle não se faz só por vermífugo, controle se faz por controle mesmo estratégico, é o controle da verminose. Porque isso permite que os animais sejam saudáveis, que tenham bons cordeiros, que desmamem bons cordeiros, que você tenha baixa mortalidade. Tá, mas se eu tenho hoje um rebanho nas mãos onde eu não tenho dados sobre esses animais, eu não sei qual a idade desses animais, eu não sei quantos partos cada animal teve, eu não tenho esse controle. Se eu quiser começar a controlar isso agora, como que eu faço? Eu tenho que vender tudo, comprar tudo novo? Como é que eu faço para ter esse controle? Na verdade, idade dos animais a gente avalia por isso aqui, ó, dentição. As ovelhas têm dentes embaixo, não têm dentes em cima. E através dos dentes a gente verifica a idade dos animais. Os animais nascem com dente de leite e vão trocando os seus dentes conforme vão envelhecendo. Então, animais de 1 ano a gente identifica 2 anos, 3 anos, 4 anos em diante. E a partir daí os dentes começam a se desgastar.
E esse desgaste vai fazendo até com que os animais percam os dentes, fiquem os dentes bem rasinhos, bem pequenininhos e até percam seus dentes. Então essa é uma identificação importante de você fazer no seu rebanho. Identificação por idade, a gente faz através da dentição. Animais que já perderam os dentes, que têm os dentes muito rasados, que a gente fala muito desgastados, são animais mais velhos, são animais que já passaram do pico de produção. Então uma ovelha, por exemplo, que perdeu os dentes, ela mal consegue pegar o capim para se alimentar. Isso vai fazendo com que ela definhe, porque ela não consegue se alimentar direito, então ela não cria um bom cordeiro, não produz leite para esse cordeiro. Você começa a ter problemas de mortalidade em função da idade dos animais. Se o dente de um animal já acabou, já arrasou, não adianta ter pena. O animal não consegue se alimentar com eficiência, não vai produzir. E os reprodutores também a gente avalia por dentição, por tempo que eles estão na propriedade, para a gente diminuir a consanguinidade. Eu vou deixar um vídeo aqui que fala sobre consanguinidade para vocês entenderem a importância da troca de reprodutores dentro de um rebanho. E também é muito importante dar atenção às articulações, aos membros, às patas dos reprodutores. O reprodutor, quando vai fazer a monta, ele tem que saltar sobre a ovelha, ele tem que sustentar seu peso nas patas posteriores, e se ele não tiver articulações firmes e um casco bem preparado, ele não vai desistir, porque ele vai doer. Vai sentir dor, então ele cobre uma, duas e chega. Vou me aposentar porque está doendo muito hoje. O que acontece? Você tem alto índice de ovelhas voltando ao cio, baixa taxa de nascimento. Você gasta com seus animais, mas não tem produção. Descarte dentro de um rebanho não é derrota, é gestão. Quando você identifica um animal que já passou do ponto, que já não vai ser mais tão produtivo para você, você ainda tem a chance de aproveitar esse animal para abate, de utilizar a carne desse animal. Ele ainda tem saúde, ele não tem produção. E esse dinheiro volta para o caixa para cobrir despesas com vermífugos, despesas com medicamentos, com alimentação. É assim que o rebanho vai evoluindo. Manter animais velhos dentro de um rebanho aumenta o seu custo, aumenta os seus problemas, aumenta a produção de animais fracos. E é desperdiçar o espaço que você tem na propriedade onde um animal jovem poderia estar produzindo. Saber a hora de renovar seu plantel, de fazer um descarte orientado, ter uma organização para ter um descarte contínuo de animais e entrada de animais novos por sua própria produção, é o que mantém seu negócio produtivo. Mas nada funciona se você não tiver um cuidado muito grande com a sanidade dos animais. E um dos principais vilões é a verminose. Por isso, vou reforçar o convite para você. Dia 10 de março, às 8 horas da noite, eu vou fazer um evento exclusivo onde eu vou te mostrar como que é possível ter um controle total sobre a verminose no seu rebanho. É um evento online e gratuito, só que para você participar, você precisa se inscrever. Então vá na descrição do vídeo aqui embaixo, tem um link lá que você clica, lá você vai colocar o seu nome, seu e-mail, vai entrar num grupo exclusivo do WhatsApp para você poder participar desse evento e aprender comigo como que você pode controlar a verminose no seu rebanho. Então, agora que você entendeu qual é o pico de produção dos animais no seu rebanho, como que a gente faz a avaliação, identificação de animais que não são mais produtivos dentro de um rebanho, onde eu não tenho controle. Tá vendo por que é tão importante ter um controle sobre os animais, ter identificação e um controle? Porque assim você tem todos os dados dos animais e muito mais que vão fazer com que você faça uma seleção rigorosa, cada vez melhor, para ter animais cada vez mais produtivos. Mas agora eu quero saber de você. Você tem controle da produção dos seus animais? Você avalia quais são os animais mais produtivos, menos produtivos? Você descarta os animais mais velhos ou fica com eles no rebanho? Quero saber como que você faz aí. Ah, e não esquece de deixar um like aqui para mim, para eu saber que esse vídeo pode estar te ajudando de alguma forma. E encaminhe esse vídeo para outros criadores que podem melhorar seus rebanhos para a gente fortalecer a ovinocultura cada vez mais nesse Brasil. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.